Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, felizes, estamos aqui com você ao vivo, todas as manhãs, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos começar uma temática sobre bênção e maldição. Como é que funciona essa questão da bênção e da maldição? Nós estamos baseados em Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. É interessante que Deuteronômio significa repetição da lei. Deutero, repetição. Nômio vem de noma, que significa lei. Tá bom? É o último livro que Moisés escreveu do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É o que os judeus chamam de Torá, ou a lei de Deus, o Pentateuco, como a gente conhece. E é interessante que nesse último livro, como se Moisés estivesse trazendo à tona a repetição da lei de Deus, da revelação de Deus ao povo de Israel, ele, no final desse livro, Deuteronômio 30:19, ele diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, é como se Deus deixasse uma dica aqui. Escolhe a vida, escolhe a bênção, para que não apenas você seja abençoado, mas também toda a sua descendência seja abençoada por Deus. E aqui tem 2 testemunhas, o céu e a terra, que são testemunhas divinas a nosso respeito, que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ainda Deus dá a dica no final: escolha, pois, a vida, a bênção, para que vivas tu e toda a tua descendência. Ou seja, as nossas escolhas hoje revelam e refletem o nosso futuro, não só a nós, mas também a toda nossa descendência. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre bênção e maldição. O que você tem escolhido? Você tem escolhido a vida, a bênção, ou a morte espiritual, a morte e a maldição sobre a sua vida? São escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. Muitos de nós, pensamos que enquanto o princípio da vida foi estabelecido por Deus, o princípio da maldição foi estabelecido pelo diabo. Tem muita gente que pensa que o princípio da maldição foi estabelecido pelo diabo, mas não é isto não. O que a Bíblia diz, como nós aqui estamos mencionando, os princípios tanto da bênção quanto da maldição foram estabelecidos pelo próprio Deus e serão respectivamente acionados em virtude das escolhas humanas. A bênção e a maldição é um princípio criado pelo próprio Deus. O diabo está longe de protagonizar esta questão, de ser protagonista, jamais. Ele é um elemento secundário, ele é um agente secundário, mas não o protagonista com relação, muito menos à bênção, quanto mais também na maldição, tá? Então, é claro isso biblicamente falando. É muito importante nós desmistificarmos algo no campo da batalha espiritual, quando tratamos desse assunto tão intenso ao longo da Bíblia Sagrada. Se você fizer um cuidadoso estudo da Bíblia Sagrada, você vai perceber que o diabo nunca aparece como principal personagem nas questões humanas. O diabo não é o personagem principal nas questões humanas. Na verdade, são bem poucas as passagens bíblicas que se referem a Satanás, o inimigo das nossas almas, o adversário do ser humano. Muito de nós, muito cedo ou mais tarde, acabamos chegando nessa aterradora conclusão: nosso maior inimigo não é Satanás, somos nós mesmos. Fala comigo: nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, as causas da maldição são, na verdade, humanas. E também não é o diabo que fere a terra com maldição, mas é o próprio Deus tratando com a rebelião humana. A grande causa aqui de maldição é a rebelião contra Deus, a rebelião humana contra Deus. O que atrai a maldição?
O que atrai a desgraça na vida de uma pessoa? É a desobediência à lei de Deus. Nós temos aprendido aqui, através desses devocionais, que quem quebra uma lei de Deus, se quebra. A maldição nada mais é do que a consequência da quebra de uma lei de Deus, onde o mal entra em ação por causa da rebelião humana. Tá? Então a nossa responsabilidade não está acima da nossa filiação. E nós temos responsabilidade sim. Adão era filho de Deus, foi formado pelas mãos de Deus, mas porque ele desobedeceu, Deus o expulsou do jardim do Éden e o privou, pelo menos momentaneamente, logo em seguida a sua queda, da vida eterna. É lógico que Deus o perdoou, mas a consequência da maldição e da morte permaneceu sobre Adão e sobre toda a sua descendência. Então, não temos como supor que Deus não fará o mesmo conosco se estivermos em desobediência e rebeldia contra Deus. Se continuamente, de forma cíclica, estivermos desobedecendo os preceitos e os mandamentos do Senhor. Assim como Deus fez com Adão, que o pecado trouxe consequências terríveis, assim também com nós, mesmo sendo filhos de Deus, se errarmos, somos responsáveis dos nossos erros e falhas, e todo pecado, que significa errar o alvo, desobedecer aos mandamentos de Deus, traz consequências na vida mesmo dos cristãos. Então o reino espiritual, apesar de não ser imediato, ele é preciso, ele funciona, ele acontece. Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de valores imutáveis. Deus não passa a mão na cabeça de pessoas que estão fazendo coisas erradas. O pecado nunca está isolado da maldição. Pelo contrário, a maldição é fruto de pecado. O salário do pecado, diz a Bíblia, lá em Romanos 6:23, é a morte. Ou seja, a serpente tentou dizer o contrário à mulher, a Eva, lá no Éden. Mas o resultado continuou acontecendo, aquilo que Deus havia de falar, aquilo que Deus falou foi a morte, ok? O pecado trouxe a morte a Eva, trouxe uma morte a Adão e trouxe a morte a todos os descendentes de Adão. Por isso que nós temos até hoje a morte física como consequência do pecado. Por isso essa parte, precisa ser levado muito a sério. O pecado precisa ser levado muito a sério na nossa vida. E o antídoto contra o pecado é a confissão e o arrependimento. E nós vamos falar daqui em diante, a partir de hoje, vários quadros de perseguição e exploração demoníaca que acontecem na vida das pessoas através de erros e falhas pessoais, cujo responsável não é o diabo, mas sim são seres humanos que desobedecem à lei de Deus, que se rebelam contra os princípios e valores do reino de Deus e, por causa disso, acontecem coisas ruins na sua vida. Primeira causa de maldição na vida das pessoas é a iniquidade dos pais, o que a gente chama de herança familiar. Olha só, carregamos a bênção e a maldição dos nossos antepassados. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. Pelo fato de lermos a Bíblia, muitas vezes com a nossa cosmovisão ocidental, acabamos ignorando uma das leis extraordinárias da palavra de Deus, que é a lei da herança. Como ocidentais, adotamos muitas vezes uma visão individualista da vida, lembrando sempre que na palavra de Deus, as coisas de Deus, os princípios do Senhor não são apenas individuais, às vezes são coletivos. A lei da herança não exerce um significado relevante no coração e na vida de muitas pessoas. Parece estranho, o pecado de alguém produzir uma consequência nas sucessivas gerações. Mas fomos que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 30. Isso não se ajusta com o nosso contexto cultural, atual, moderno, individualista, egoísta e materialista. Porém, a cultura não está acima das escrituras sagradas. Quando nós nos deparamos com tantas genealogias existentes na Bíblia Sagrada, podemos avaliar o grau de importância que Israel aprendeu a dar à herança familiar e às suas raízes. Até hoje, se você falar com qualquer judeu realmente praticante, ele tem a sua linhagem, a sua herança familiar, os seus antepassados,
até às vezes 1000 anos para trás. É uma coisa impressionante. Uma vez eu estava conversando com o rabino, ele sabia quem eram os seus antepassados até 1000 anos para trás, para te ver como é que os israelitas aprenderam a dar valor à herança familiar e às suas raízes. As raízes de uma pessoa revelam também as raízes dos seus problemas. Vou repetir isso. As raízes de uma pessoa revelam também as raízes dos seus problemas. Raízes, por natureza, ficam enterradas e por isso ficam sempre muito bem escondidas. Essa ignorância com relação à nossa herança familiar é sintomática nos dias de hoje. As iniquidades não redimidas dos nossos pais autorizam muitas vezes uma influência maligna de natureza correspondente sobre as nossas vidas e sobre os nossos relacionamentos, muitas vezes. Quando ignoramos esse fato, passamos a conviver desnecessariamente com uma série de infortúnios. E tem muita gente vivendo com uma série de infortúnios porque não reconhece que, além da lei da responsabilidade, que é a lei principal, 70% das questões na nossa vida tem relação com a lei da responsabilidade. E 30% aproximadamente, segundo dizem os especialistas, tem a ver com a lei da herança. Por isso, uma série de infortúnios na vida das pessoas, tá bom? Filiação versus merecimento, é o que nós vamos abordar agora. Filiação versus merecimento. Você precisa entender que o principal conflito é que a lei da herança embute um conceito estranho de justiça que não se baseia no merecimento, mas sim na filiação. Por exemplo, uma mulher que gerou um filho aidético, porque na sua imoralidade foi contaminada, esse filho mereceu nascer aidético? Sim ou não? E a resposta, é clara, é não. Teria ele alguma culpa com relação a isso? Não. Obviamente que não. Isso é justo? Se dissermos que não é justo, estaríamos também dizendo que Deus é injusto, o que não é verdade à luz da palavra de Deus. Então esse filho não tem culpa por nascer aidético, mas trouxe sobre si a consequência do erro e falha dos seus pais. Isso não deve ser encarado como um fatalismo, um determinismo, mas como uma fatalidade real que acontece com os seres humanos por causa do erro dos seus pais. Esse é o poder da lei da herança que nós estamos trazendo para vocês através desse estudo sobre bênção e maldição. De outra sorte, suponhamos que uma pessoa cujos pais foram muito bem-sucedidos na vida acumulou muitos bens e propriedades. Os pais morreram e toda a sua fortuna então passou para o seu filho. Isso é justo? Esse filho fez por merecer tudo isso? É a pergunta que fica no ar. Ele trabalhou conquistando com o suor do seu rosto todo esse patrimônio deixado pelos seus pais? E a resposta é: de forma alguma. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Eu vou repetir: herança é uma questão de filiação e não de merecimento. Então, o conceito de justiça baseado no merecimento é importante e até fundamental em muitas situações da vida, mas não em todas elas, não em tudo. Essa é uma das maiores lições ensinadas, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Mesmo sem merecer, ele teve direito, acesso novamente à sua herança. A herança não está ligada ao merecimento, mas sim à filiação. Vou repetir: a herança não está ligada ao merecimento, mas sim com relação à filiação. Então, da mesma forma, a base do direito à salvação não está vinculada ao merecimento, às obras, aos méritos humanos, mas sim à sua filiação, que acontece mediante a fé que você coloca a sua confiança em Cristo Jesus, o seu Senhor. Jesus abriu mão do direito de ser o unigênito do Pai e através da sua morte, da sua ressurreição, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, incluindo-nos na família de Deus, fazendo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é o que diz Romanos 8:17. Olha o que a Bíblia diz: somos herdeiros de Deus,
cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Então, na verdade, graça e misericórdia andam na contramão do merecimento. Graça é receber o bem que não merecemos, e misericórdia é não receber o mal que merecemos. Essa é a justiça da cruz. Vou repetir: graça é receber o bem que não merecemos, e misericórdia é não receber o mal que merecemos. Essa é a justiça da cruz. Se semearmos essa justiça, pela justiça vamos colher dos seus frutos. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. É o que diz Mateus capítulo 5, lá no famoso Sermão do Monte. Então, responsabilidade e herança são inseparáveis. Bênção e maldição constituem a essência do princípio da herança espiritual, ou seja, a própria família e descendência estão incluídas. E nós vamos ver alguns exemplos bíblicos que confirmam esse imutável princípio do reino de Deus. Na parábola, por exemplo, do credor incompassivo, o próprio Jesus endossa essa verdade espiritual. Lá em Mateus 18:25 ele diz: mas não tendo ele com que pagar, ordenou que o seu senhor, que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. É o que diz Mateus 18:25. Da mesma forma, quando Gease, o servo ali de Eliseu, corrompeu o seu coração, cobiçando a oferta de Naamã, logo em seguida ter recebido um milagre através das mãos do profeta Eliseu, do poder de Deus, através da palavra profética de Eliseu, a Bíblia diz em 2 Reis 5:27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Gease saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Por que não apenas ele ficou leproso? A Bíblia deixa claro que ele veria as consequências dos seus pecados na sua descendência. Olha só que responsabilidade, principalmente para nós que somos pais, que responsabilidade tremenda nós temos sobre os nossos ombros. As nossas escolhas, as nossas decisões não afetam só nós. O pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas as consequências do pecado afetam não somente a nós, mas eles são coletivos. Afeta todas as pessoas que são ligadas emocionalmente, afetivamente, principalmente por filiação a nós. Também Acã, Acã é outro exemplo da Bíblia que, quando cobiçou e escondeu alguns despojos de batalha, os quais haviam sido amaldiçoados ou interditados por Deus previamente, ele trouxe derrota sobre Israel e morte sobre si mesmo e para todos da sua casa. É o que nós vemos lá em Josué 7, de 1 a 26. Ou seja, as consequências do seu pecado atingiram muitas pessoas inocentes. O seguinte texto esclarece ainda mais a mentalidade judaica acerca da maldição hereditária. Mateus 27, 24 a 25. Ao ver Pilatos que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, mandando trazer a água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue deste homem. E esse homem, a gente sabe, era Jesus. Seja isso lá convosco. Todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha só quantas consequências terríveis aconteceram com o povo de Israel, o povo judeu, por causa desta simples frase que foi liberada pelos representantes dos judeus naquela época, dizendo: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, porque um inocente foi condenado de forma injusta. Tanto Pilatos, como conhecedor dos preceitos judaicos, como também todo o povo de Israel, tinha uma clara consciência de que a maldição automaticamente se estende à descendência por causa da filiação.
Após essa declaração, a maldição invocada tem pesado sobre cada geração do povo judeu. Desde o massacre de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito, quando ele toma a cidade de Jerusalém, numa revolta ali, relatada por Flávio Joséfo, na revolta dos judeus, onde milhares de judeus foram crucificados e queimados vivos. Até o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu tem sido perseguido, espalhado, assassinado, desprezado, odiado, segregado por todo o mundo conhecido. O próprio Jesus demonstrou esse mesmo raciocínio, estabelecendo um juízo sobre aquela geração. Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha só como é importante nós compreendermos esses princípios que nós estamos falando. Por mais que não gostemos dessa ideia de que os nossos pecados exerceram uma consequente maldição sobre a nossa descendência, esta é uma imutável realidade no mundo espiritual. Quer você creia ou não, é uma realidade no mundo espiritual. Olha o que diz Levíticos 26, de 38 a 39. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade dos seus pais. Olha o final desse trecho. Pela iniquidade de seus pais. Também lá em Números 14, 33 diz: e os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. As vossas infidelidades. Até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Olha o que diz Isaías 14, 21. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Então precisamos entender o que é a iniquidade. A iniquidade embute dois conceitos básicos: pecados não redimidos, ou seja, ou nunca confessados, que se repetem a cada geração. E também o castigo que esses pecados acarretam para as gerações futuras. Então, o pecado, a iniquidade embute dois conceitos básicos: pecados não redimidos ou nunca confessados, que se repetem a cada geração. E o segundo conceito, o castigo que esses pecados acarretam para as gerações futuras. Um exemplo clássico, nesse sentido, nos foi dado por Abraão. Talvez você nunca tenha se perguntado por que os filhos de Israel ficaram mais de 300 anos escravos na terra do Egito, sob o domínio de Faraó. Como é que pode o povo de Deus, a semente abençoada de Abraão, ter ficado tanto tempo reduzido à escravidão na terra do Egito? Quando Abraão foi chamado por Deus, ele deixou a cidade de Ur dos Caldeus, indo em direção à terra de Canaã, lá em Gênesis 12, versículo 7. Chegou então em Betel, onde levantou a Deus um altar, descrito lá em Gênesis 12, versículo 8. Depois disso, veio uma grande prova, pois havia fome na terra. Não é nada fácil, quando Deus manda você a um lugar da bênção, do chamado, e você se depara então com uma fome ou algum tipo de dificuldade. Portanto, depois de sair para o chamado, Abraão agora saiu do chamado. O pai da fé tropeçou na incredulidade e desceu ao Egito. E ali ele se complicou todo. Uma mentira causou o sequestro da sua esposa. Deus lançou praga sobre Faraó, que descobriu a verdade e acabou dando um sermão, puxando a orelha de Abraão. Ou seja, quando o Faraó do Egito passa um sermão no profeta de Deus, no pai da fé, é porque a coisa está feia mesmo. A partir dali, Abraão retornou para Canaã, orientando-se, como a Bíblia diz, pelos altares outrora levantados. O mais interessante desse desvio de rota de Abraão é que o mesmo se projetaria na realidade dos seus descendentes.
Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. É o que diz Gênesis 15, 13. O que nós podemos ver aqui nesse episódio? Que o erro de Abraão custou a sua descendência 430 anos de castigo no Egito, sendo que 300 anos foram de dura escravidão. E é exatamente isso que a Bíblia está afirmando. Estatisticamente, a tendência aqui é endossar a visitação pecaminosa, como podemos ver no exemplo também da idolatria do rei Jeroboão, quando Israel se deparou com Judá. Jeroboão desencadeou um legado de idolatria e este foi endossado pelos seus descendentes. Nós vemos que os filhos de Israel, são as 10 tribos que ficaram no norte de Israel, acabaram várias vezes, vários reis descendentes de Jeroboão, que caiu na idolatria, sucessivamente acabaram repetindo o pecado do seu pai Jeroboão. Nós vemos Nadab, Baza, Onri, Acabe, Acasias, Joacás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Pecaia. Depois então vem o reinado de Oséias e Israel é levado para o cativeiro, para a Síria. É o que diz lá em 2 Reis 17:20. Um processo ininterrupto de maldição que culminou no cativeiro e na destruição da nação. Até hoje, essas 10 tribos de Israel que formavam a nação de Israel encontram-se dispersas pelas várias nações da terra. Em nenhum desses reinados houve discernimento intercessório de confessar a idolatria hereditária, interrompendo então a maldição e promovendo a redenção e a reconciliação. Esse foi o clamor do coração de Deus. Está lá em Ezequiel 22:30. E busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Podemos tirar aqui uma drástica conclusão, O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Então, saiba que hoje você aprendeu a primeira causa de maldições. Sempre lembrando que filiação é uma coisa, merecimento é outra. Que a iniquidade dos pais pode gerar consequências terríveis para os filhos. É o que nós vemos baseados em Deuteronômio 30:19. Quando o texto que nós inicialmente lemos diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, a bênção, para que vivas, tu e toda a tua descendência. Deuteronômio 30, versículo 19. Amém? Esperamos de alguma maneira ser bênção aqui para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Escolhe a vida, escolhe a bênção, deseja a bênção, busque a bênção, porque Deus tem coisas extraordinárias, maravilhosas para nós, tá bom? Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós terminamos essa palavra agora, essa ministração, essa live, diante do Senhor, pedindo a tua graça sobre a vida de cada irmão. Que os pecados sejam abandonados, que os pecados sejam confessados, que haja arrependimento genuíno nos corações, a fim de que as maldições sejam quebradas, Pai, e as consequências minimizadas diante da confissão, do arrependimento e da reconciliação com o coração de Deus e o alinhamento com o céu, e colocarmos o nosso coração e a nossa vida no prumo do Senhor. Que possamos escolher a vida, que possamos escolher a bênção, que não venhamos a nos rebelar e quebrar mandamentos e princípios eternos que tragam consequências nefastas, terríveis sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos e filhas. Pelo contrário, Pai, que a bênção esteja sobre nós e que a tua bênção, assim como foi com Abraão, seja derramada sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos. A maldição seja quebrada na cruz de Cristo, mediante a revelação do poder da cruz, da justiça da cruz, operada em nós através dos méritos de Jesus, da nossa fé e do nosso
arrependimento diante do Senhor. Nós te pedimos essa graça, abençoe cada irmão, cada irmã, gera neles arrependimento, contrição de espírito, quebrantamento, reconhecimento de erros, de falhas, alinhamento com o céu, a fim de que eles possam viver a plenitude da tua bênção, a presença abençoadora do Senhor, o favor do Senhor esteja sobre eles e toda a sua casa. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.